Nós temos plantas capazes de reduzir determinados tipos de tumor, paralisar o desenvolvimento de certos tipos de tumor. Nós temos plantas capazes de levar à morte das células tumorais. Se a gente está fazendo o tratamento com quimioterápico, a gente está usando uma bazuca e o que estava proposto era usar um raio laser para matar essa célula cancerígena. A vitamina C pode ser usada como uma abordagem de qualquer patologia, especialmente do câncer, porque vai estar estimulando o sistema imunológico. Se melhora o sistema imunológico, melhora a sua defesa natural frente a um agressor, como no caso, uma célula cancerosa. Os medicamentos fitoterápicos, os óleos essenciais, ou até mesmo a medicina alternativa, ela nunca foi muito bem vista na comunidade médica científica. Eu remei contra a maré para salvar meu pai. Se você soubesse que existem na natureza verdadeiros remédios naturais que são seguros, acessíveis e eficazes para combater o câncer, você não iria compartilhar com o mundo essas informações? Se conhecesse remédios naturais com propriedades capazes de prevenir o aparecimento de um tumor, ampliar a eficácia dos tratamentos convencionais e quem sabe até aumentar as possibilidades de remissão do câncer, eu aposto que você não guardaria esse conhecimento só para você, não é mesmo? Eu tenho certeza que não, pois os nossos especialistas convidados para o 5º e penúltimo episódio de A Verdade sobre o Câncer também não desejam guardar esses segredos para si. Não se trata de nenhuma pílula mágica, é claro, mas de ervas, óleos, plantas e vitaminas capazes de ajudar e muito na prevenção e combate do câncer. Ficou interessado? Então assista agora ao 5º e penúltimo episódio do documentário A Verdade sobre o Câncer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quantos medicamentos podem causar câncer? E as pessoas não leram a bula. Muitas vezes, uma mulher teve câncer de mama ou câncer no colo do útero, normalmente câncer de mama. Ela faz a cirurgia, retira a mama ou faz o tratamento, e para ter uma prevenção, para que não surja outro nódulo na outra mama ou para que não haja um retorno desse tumor, o médico recomenda para ela utilizar tamoxifeno. Quem lê a bula do tamoxifeno entende que ele causa câncer da vagina, do canal do útero, câncer no colo do útero e causa câncer na parte do vestíbulo vaginal. E aí eu me pergunto, como é que a gente pode evitar um câncer utilizando um medicamento que causa 4 outros tipos de câncer? Os medicamentos químicos, durante muito tempo, foram a única resposta para a nossa saúde. Hoje, nós já percebemos que isso não é mais dessa forma. Quando uma mãe trata as espinhas de um filho, as acnes de um filho, utilizando Rocutan, e o filho se suicida em pouco tempo, esse resultado não é o resultado que nós esperávamos com os medicamentos químicos. Quando uma pessoa vai tratar a sua asma usando dexametasona e tem necrose da cabeça do fêmur, esse não é o resultado que ela procurava. E não é assim que ela gostaria de ser tratada. Quando uma pessoa precisa de 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos para controlar sua pressão arterial, algo de errado está aí. Não é assim que nós devemos fazer. Quando você precisa, para poder viver, para poder sair da sua cama, você precisa de 2 antidepressivos, você precisa de 2 ansiolíticos. Isso não é normal, isso não está certo. E você vai ser dependente disso durante toda a sua vida. Porque esses medicamentos, eles são criados, produzidos, não para tratar e curar um problema efetivamente, mas para nos manter num ciclo de dor e sofrimento, onde nós nos tornamos cada vez mais dependentes deles. E as pesquisas mostram isso cada vez mais, a ineficiência dos tratamentos químicos para os tratamentos de saúde. Nós deveríamos estar nos cuidando como nossos avós se cuidavam, como nossos avós cuidaram de nós, como nossos pais cuidaram de nós. Nós deveríamos estar olhando para isso e criando esse novo estado de saúde. Há muita verdade no que a ancestralidade nos traz, no que os nossos antepassados criaram e construíram como conhecimento, como cultura. Há muita verdade ali. E hoje as pesquisas científicas comprovam tudo isso. Plantas capazes de eliminar dores e inflamações sem causar nenhum efeito colateral. Medicações naturais capazes de tratar a diabetes e tirar uma pessoa de uma diabetes de mais de 300 para uma glicemia de 89. Plantas capazes de controlar uma pressão arterial de 21/15, levando a pessoa para um estado de 12/8, 11/7. De maneira natural, simples, segura, eficiente, com plantas que nascem perto de você,
e com plantas que nascem num jardim, numa praça, num terreno baldio, plantas que você encontra no supermercado, plantas que provavelmente estão estragando na sua geladeira e elas poderiam estar tratando e curando a sua saúde. Quando o nosso ponto de vista muda, a nossa forma de enxergar o mundo se amplia. No universo de plantas medicinais, quando nós falamos do tratamento do câncer, nós temos que entender, a primeira coisa, é que o câncer não é uma doença única. Não existe um tipo de câncer, existem mais de 200 tipos de câncer. Cada tipo de célula do nosso corpo pode desenvolver um tipo de câncer diferente. Nós temos plantas capazes de reduzir determinados tipos de tumor, paralisar o desenvolvimento de certos tipos de tumor. Nós temos plantas capazes de levar à morte das células tumorais, de evitar a formação dos vasos sanguíneos que alimentam esse tumor. Nós temos várias possibilidades. E aí você vai me dizer, então me diga, Daniel, me diga quais são essas plantas e para que tipo de câncer elas servem. Isso depende muito do histórico da pessoa. Como esse câncer começou? Por que ele começou? E é importante a gente entender isso. Se nós não fizermos dessa forma, se você buscar uma informação de gaveta, uma informação que está pronta, pré-construída, simplesmente para você aplicar na sua vida, provavelmente você vai encontrar receitas que funcionaram em algum momento para alguém, mas que não necessariamente vão funcionar para você. Qual é o tipo de câncer que tem melhor resposta ao tratamento com as plantas? Essa pesquisa não existe, mas o que eu posso dizer para você da minha experiência é que quanto mais cedo você começa o tratamento com as plantas, melhores resultados você tem. Quanto mais cedo você começa, quanto menor é o tumor, quanto menos ele se espalhou, melhores resultados você tem. Mas alguns exemplos são muito importantes. Alguns exemplos são valiosíssimos e nós podemos aplicá-los já porque há comprovação científica da sua eficiência, da sua qualidade, do seu potencial. Um exemplo disso é a pata de vaca, também conhecida no Brasil como unha de vaca. E essa planta, que é nativa do Brasil, ela tem as suas irmãs no Brasil, então existem várias espécies dela no Brasil, mas a mais conhecida e mais utilizada é a Bauhinia forficata. E ela é uma planta que não é tão paisagística assim, ela não é utilizada em jardins, em praças ou em calçadas, mas ela é uma planta de excelentes propriedades medicinais. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que foi realizada pela USP aqui no Brasil, que demonstrou, em laboratório, utilizando células de câncer cultivadas, que uma lecitina, né, uma substância chamada lecitina, que é encontrada nas sementes da pata de vaca, a Bauhinia forficata, que é a brasileira, ela tem uma potente ação antiproliferativa no caso de câncer de mama. O que significa isso, Daniel? Significa que ela evita que as células do câncer de mama cresçam, que elas se desenvolvam, que elas se multipliquem, que elas se dividam e aumentem o tamanho do tumor. Isso encontrado na semente da pata de vaca nacional, que é muito comum em várias regiões do Brasil, talvez não nas cidades grandes, mas nos interiores do Brasil ela é muito comum. Ainda tem uma pesquisa que foi realizada na Coreia, que demonstrou que o extrato das folhas da pata de vaca, em laboratório também com células de câncer cultivadas, induziram a apoptose dessas células. O que é a apoptose? A apoptose é a morte espontânea da célula. É como se ela olhasse para ela mesma e dissesse, eu não posso mais sobreviver. E ela morre por si só. Isso é a apoptose. E no caso das células tumorais, quando recebem os extratos da Bauhinia forficata, das folhas da Bauhinia forficata, nesse estudo coreano, elas entraram em apoptose. Ou seja, houve morte tumoral e uma redução do tamanho desse tumor. Tudo isso é um potencial de uma planta nacional e pouco explorada na nossa medicina popular. Teve uma pesquisa indiana que demonstrou também no laboratório que o extrato preparado com as folhas da pata de vaca, que é muito mais fácil utilizar as folhas do que a casca do tronco, há de se convir, mas com as folhas da pata de vaca, tiveram uma inibição de até 99% no desenvolvimento de células de câncer de ovário, de próstata, de mama, de pulmão e leucemia. Então, as folhas dessa planta também podem ser utilizadas na forma de chás para o tratamento do câncer, um auxiliar no tratamento do câncer. E esse resultado, células foram cultivadas em laboratório, mas isso demonstra o potencial que essa planta tem em inibir o desenvolvimento desse tipo de tumores. Inibiu até 99%. Então, paralisa o tumor, ele não consegue se desenvolver e a ação de outros tratamentos pode ser muito mais eficiente. Uma outra coisa que nos faz ter melhores resultados no uso das plantas medicinais é entender realmente que elas estão em qualquer lugar. Muitas vezes nós olhamos para as plantas que são consideradas alimentícias, elas estão no supermercado, na quitanda, na feira livre, que nascem numa horta do seu vizinho. Às vezes a gente olha para essas plantas e tem a ideia de que elas são só alimento.
e que não serve para utilizar como tratamento medicinal. A gente tem N plantas medicinais de potente ação que estão sendo ignoradas, sendo usadas somente na alimentação. Um exemplo delas, o inhame, que nesse caso a gente está falando do inhame coco, né, que é aquele inhame pequeno, que nasce subterrâneo, mas que tem folhas muito grandes. Eu estou falando da Colocasia esculenta, que é uma planta terrestre, uma planta cujos os pequenos cormos, né, os pequenos rizomas, podem ser utilizados na alimentação, mas que também tem potente ação medicinal. Então, eu vou citar para vocês alguns exemplos disso, porque o inhame ele pode ser utilizado tanto para você elevar a atividade do seu sistema imunológico e você ter melhores resultados, é uma prevenção. Você previne N doenças infecciosas e tumorais, porque o seu sistema imunológico está funcionando. O nosso sistema imunológico ele tem um conjunto de células especializadas chamado de leucócitos. E esses leucócitos eles se dividem em vários grupos. E um dos grupos de leucócitos são as NK, chamadas de células natural killer, ou são chamadas também de predadoras naturais. Essas células elas são maiores do que os outros leucócitos. E a função delas é percorrer todo o nosso corpo, encontrar células de câncer e matar essas células de câncer antes que virem um tumor. Por isso que nós não temos câncer o tempo todo, por isso que todas as pessoas não têm câncer. Que as nossas células ficam loucas em algum momento, isso pode acontecer na pele, no fígado, na medula óssea, mas quando essas células NK estão muito ativas, elas vão até os locais onde essas células tumorais estão se desenvolvendo e elas fagocitam, ou seja, elas engolem a célula tumoral e destroem a célula tumoral. Quanto mais o nosso sistema imunológico está ativo, mais dessas células NK são produzidas e estão ativas. Menor a chance de você desenvolver um tumor. Quando o seu sistema imunológico está debilitado, está deficiente, essas células também não estão na sua melhor performance. E a gente abre a possibilidade para o desenvolvimento do câncer. Então, manter o seu sistema imunológico funcionando bem é necessário em todos os sentidos. E o inhame é uma planta que faz isso muito bem. Tem substâncias ativas no inhame que vão aumentar a atividade das nossas células imunológicas. Entre elas, as células NK também, que são as predadoras de células tumorais no nosso organismo. Mas, além disso, se você já desenvolveu o câncer, se você já desenvolveu o tumor, é possível você utilizar o inhame também no tratamento. Existem evidências científicas muito interessantes sobre o uso do inhame no tratamento do câncer. Tem uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que demonstrou que o extrato dessas raízes de inhame, desses rizomas do inhame, foram muito efetivos em evitar a metástase. Metástase é quando o tumor sai de um lugar e as células dele migram para outras regiões do corpo e formam novos tumores. Então, o inhame evitou a metástase das células de câncer de mama e de próstata, em pesquisas realizadas tanto em laboratório como em animais. Então, a gente tem aqui um potencial incrível. Só por evitar, reduzir a chance de uma pessoa que tem câncer ter metástase, o inhame já deveria ser usado como protocolo de saúde. As pessoas já deveriam estar tomando o suco do inhame frequentemente para evitar que haja a possibilidade dessa metástase acontecer, ou pelo menos que ela seja bastante reduzida. E aqui é muito importante a gente fazer um parêntese, né? Muitas pessoas, quando conhecem o potencial das plantas medicinais, se encantam, se apaixonam. E estão tratando vários outros problemas. Estão tratando a gastrite, a enxaqueca, a menopausa, a hiperplasia da próstata, a artrose, a artrite, a ansiedade, a depressão. Estão tratando vários problemas e vendo resultados incríveis acontecer. E aí um dia ele descobre que tem um câncer. E ele decide tratar somente com plantas medicinais. Algumas vezes é possível, outras vezes não é recomendado. E isso depende muito da avaliação que vai ser feita caso a caso. Mas eu posso dizer para vocês que mesmo que você precise utilizar da quimioterapia ou da radioterapia, as plantas medicinais podem fazer muito por você. Tanto melhorando o resultado dos tratamentos que você vai ter que fazer, principalmente no caso de metástase, principalmente em casos avançados, ela vai melhorar os resultados, vai evitar que você tenha os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, que são altamente violentos e nocivos para o nosso organismo, e vai proteger o seu organismo. Então, só isso já valeria a pena utilizar as plantas medicinais. Só isso já valeria a pena você ter o apoio das plantas medicinais. Além do que elas podem fazer objetivamente no tratamento do câncer, todos os resultados periféricos que elas podem trazer no seu tratamento. De proteção, de melhora do funcionamento, ativando o sistema imunológico, revertendo efeitos colaterais, potencializando resultados.
Cannabis medicinal é uma terapia segura, ela tem 5.000 anos de história e mortalidade zero. O que isso quer dizer? Que não existem mortes diretas relacionadas ao consumo da planta natural. Existem sim relatos de efeitos colaterais muito graves com o uso de produtos sintéticos até morte. Agora, produtos advindos da planta, principalmente a planta como um todo, tem um padrão de um formato geral bem seguro. Não é para todo mundo, mas raramente são absolutas as contraindicações. Sobre o potencial terapêutico da cannabis, né, o uso terapêutico da cannabis, eu fiquei muito curiosa, e foi quando eu coloquei na pesquisa, né, na internet sobre essa planta, e aí eu cruzei, o primeiro artigo que eu cruzei foi um artigo que mostrava que o THC tinha um potencial apoptótico em células cancerígenas. O que isso quer dizer? Que tem um potencial de suicídio celular, que é a melhor forma de se matar uma célula cancerígena. Então, para fazer uma analogia, se a gente está fazendo o tratamento com quimioterápico, a gente está usando uma bazuca, e o que estava proposto nesse trabalho era usar um raio laser para matar essa célula cancerígena. Então, é um artigo da Cristina Sanches, que é uma cientista espanhola, e que me deixou assim mais ainda curiosa para entender quais eram os outros benefícios dessa planta. Eu vou trazer um dado histórico. Uma princesa siberiana que há 2.500 anos atrás foi enterrada, descobriram essa múmia, e quando fizeram um exame de imagem, essa múmia tinha um CA de mama. E ela, na tumba dessa princesa siberiana, tinha uma sacola com cannabis. E aí os cientistas questionaram o que uma sacola de cannabis está fazendo numa tumba de uma múmia da Sibéria, né? E aí a correlação do uso da cannabis milenar fica documentada, né? Essa princesa tinha diferentes tatuagens que colocavam ela num clã específico lá da sociedade dessa época, e já se usava, então já tem relatos do uso da cannabis em diferentes épocas por diferentes povos no mundo todo. O acesso à cannabis medicinal no Brasil ainda é um desafio. Não são muitos médicos ainda, né, fazendo esse tipo de terapia, porque a gente não aprende isso na faculdade. Então, hoje, a decisão da prescrição da cannabis no Brasil é um ato médico. Então, dentro do seu consultório, é uma decisão entre paciente e médico sobre o uso ou não dessa terapia. É um caso de uma paciente com câncer de mama, com 47 anos, chegou no meu consultório com uma grande dificuldade de se alimentar. Então, ela já tinha perdido cerca de 15 quilos nos últimos 2 meses. Ela estava com uma dificuldade de dormir. Ela também tinha muita ansiedade, muito pela preocupação de não saber como seria a resposta ao tratamento. Ela já chegou no consultório dizendo que ela tinha, sim, vontade de um tratamento integrativo. Ela já tinha iniciado a terapia tradicional, mas não estava tendo a resposta que ela esperava. E ela estava com muita dificuldade do uso dos quimioterápicos em termos de náusea e apetite. Então, ela não tinha nem vontade de comer de uma maneira geral, nem queria sentar na mesa, né? Só o sentar na mesa, o cheiro da comida já incomodava. Então, o primeiro passo no cuidado dessa paciente com câncer de mama foi uma adaptação alimentar. Então, ela passou com uma nutricionista funcional da nossa equipe, que mudou completamente a sua alimentação, retirando produtos processados, produtos alimentícios, leite, glúten e açúcar. Um segundo passo foi entender quais são os sintomas que mais estavam incomodando ela.
E também a gente fez um estudo de quais exercícios físicos ela poderia ou não fazer e quando, e isso foi comunicado com o oncologista para ser tomada uma decisão conjunta. Na parte da terapia canabinoide, a gente começou com óleo rico em CBD, em canabidiol. E logo nas primeiras semanas, ela já apresentou uma diminuição da dor, diminuição da ansiedade, e um ponto do tratamento dela foi o aumento de peso. E aí, questionando e entendendo o motivo pelo qual o canabidiol tinha aumentado o peso dessa paciente, ela reporta que ela não tinha mais a ojeriza que ela tinha de comida. E o que ela teve de benefício nesse caso? Ela teve uma melhor qualidade do sono, ela teve menos dor, melhora da náusea e do vômito, da ansiedade, e aumentou o apetite dessa paciente, que não só teve todos esses sintomas amenizados, mas também ela reportou que a qualidade de vida dela melhorou e que ela estava mais animada. Então, para a gente é uma vitória, uma paciente ter esse relato, né? Olha, eu tô com mais força de vontade para ir fazer a terapia. Então, essa paciente comunicar a gente que a fadiga dela amenizou e agora ela tinha mais força de vontade de executar as tarefas do dia a dia, faz toda a diferença, porque numa terapia, um tratamento do paciente com câncer, a qualidade de vida tem que ser central, e a gente poder trazer um alívio com a paciente melhorando tantos aspectos da sua vida, é o que a gente busca como médico, como profissional da saúde. Medicamentos fitoterápicos, os óleos essenciais, ou até mesmo a medicina alternativa, ela nunca foi muito bem vista na comunidade médica científica por não apresentar protocolos específicos, por não apresentar estudos científicos que consolidam isso dentro dos padrões que já são pré-estabelecidos. Mas isso foi há muito tempo. Isso tem mudado. Muitos médicos têm buscado alternativas ou até mesmo substituições de terapias utilizando uma opção natural. Os óleos essenciais, eles são produtos para promoção de saúde. Então, pensa assim, quando a gente está num caso de uma condição dessa, uma condição em que o seu corpo vai reagir, você tem um tratamento que é mais agressivo, o que você precisa tentar se manter o máximo forte possível para você aguentar e seu corpo resistir a esse tratamento. Alguns deles reduzem o enjoo. Então, sabe aquele enjoo que é possível, né, depois de uma quimioterapia? Você pode utilizar o óleo essencial de menta piperita ou o óleo essencial de gengibre, só sentindo o cheiro. E esses óleos essenciais, eles reduziram em torno de 70%, se não me engano, nesses estudos, em pacientes que passaram por cirurgias com anestesia geral. Bom, pessoas que passaram por quimioterapia, que teve a queda de cabelo, muitas vezes, quando esse cabelo está voltando a crescer, ele está mais fraco. É natural, porque você está tendo você precisa voltar à proliferação celular que foi interrompida durante o processo de quimioterapia. E o óleo essencial, ele vai ajudar nisso. Por quê? Ele ajuda no restabelecimento, na recuperação celular da sua pele, do seu couro cabeludo. O couro cabeludo, ele tem as mesmas características da nossa pele, porém, ele tem mais glândulas sebáceas e mais glândulas sudoríparas também, né? E é interessante porque eu preciso todo esse processo, essa recuperação do meu couro cabeludo que favoreça um crescimento de um cabelo saudável. Eu preciso melhorar a perfusão de sangue no couro cabeludo. Então, alguns óleos essenciais vão ajudar nesse processo. São eles: o óleo essencial de alecrim, ele vai estimular mesmo a circulação sanguínea no local. Nós temos também o óleo essencial de lavanda, que ele é recuperador, regenerador e hidratante. E também o óleo essencial de melaleuca, ele ajuda a fazer um controle da microbiota tão necessária para a recuperação do manto hidrolipídico do nosso couro cabeludo. Então, você passa a ter um crescimento do cabelo de uma forma saudável. E então, nós percebemos que o cabelo, além dele nascer mais rápido, ele nasce com qualidade, o cabelo tem mais brilho, você recupera aquele cabelo que você tinha antes. E aí você passa por esse momento num período mais rápido. E o que é mais interessante? A forma como você vai utilizar esses óleos no corpo nunca é pura.
a forma é sempre diluída numa base vegetal, de óleo vegetal, que é tão necessário quanto o óleo essencial para a recuperação e restabelecimento do couro cabeludo. Os óleos essenciais os óleos vegetais que a gente pode utilizar nesse caso são óleos vegetais de abacate, porque eles são ricos em ácidos graxos, principalmente o ácido graxo linoleico, o ácido linoleico, que ele atua justamente nessa recuperação do mântrido lipídico e restauração da barreira lipídica necessária para a proteção contra micro-organismos, né? Então, eles vão também atuar como uma forma de difundir o óleo essencial de uma forma homogênea nos cabelos também. E eu posso usar o óleo essencial também, não só nos cabelos nessa fase, como em unhas também, porque os pacientes eles vão estar imunodeprimidos, sujeitos a infecções oportunistas. Então, você pode utilizar o óleo essencial como protetores da sua unha, para fortalecer a unha, e a sua pele também, para evitar que você tenha infecções subsequentes de uma falta, de uma baixa da sua imunidade. Bom, o óleo essencial de lavanda, ele tem sido muito utilizado em hospitais de uma forma geral, como um agente para reduzir a ansiedade, causar relaxamento, levar uma certa tranquilidade para pacientes que estão passando por um momento muito difícil, né? Então, teve 2 situações e 2 estudos que foram publicados. Um foi o óleo essencial de lavanda no ambiente, em salas de espera de hospitais e pacientes que estão aguardando a radioterapia. Então, eles perceberam que esses pacientes, na hora da entrada da sessão de rádio, eles apresentavam mais tranquilos e mais calmos, então teve uma redução dos efeitos colaterais. Então, isso foi muito interessante, porque o estado emocional, ele conta muito, né? O estado mental, ele conta muito, e o óleo essencial, pela ação olfativa, ele já é o suficiente para poder gerar esses estados de relaxamento. Isso tudo é comprovado cientificamente. Então, os hospitais têm utilizado só isso, não só para pacientes com câncer, mas também pacientes em salas de pré-operatório, pós-operatório, pacientes que estão em UTI e que ficam muito tempo acamados. Então, os óleos essenciais, eles tornaram-se ferramentas, né, os queridinhos da enfermagem, da equipe de enfermagem. Então, teve um outro estudo que a equipe de enfermagem fez massagens nos pacientes com câncer, e também eles perceberam que teve uma melhora no quadro geral de saúde. Então, além da massagem, a própria massagem em si, ela já gera uma condição de melhora geral do quadro de saúde, e eles associaram ao óleo essencial de lavanda e perceberam assim, que também houve uma melhora de quadro geral de saúde. Então, hoje, o óleo essencial, ele nos possibilita uma desmedicalização. Então, às vezes, nós não temos a necessidade de utilizar uma medicação alopática, e mesmo assim, como tem um acesso à farmácia, essa cultura, né, de eu tenho lá, eu consigo e aplico, até mesmo sem conhecer os efeitos colaterais, então a gente percebe que existe um uso indiscriminado de medicamentos, e esse uso indiscriminado gera uma série de consequências e outras patologias, e as pessoas às vezes nem têm ideia que é por causa desse mau hábito, digamos assim. E o óleo essencial, ele começa com melhora de qualidade de vida. Como as pesquisas avançam muito a nível de medicações, o foco acaba ficando em cima de remédios. Quando você usa um remédio, o raciocínio é mais simplista, em cima do que o remédio pode fazer e qual é o resultado ele vai trazer. Quando você fala numa medicina nutricional, a nível de nutrologia, você tem que entender que você tem que ter uma somatória de componentes, uma somatória de vitaminas, minerais, é um conjunto que faz a célula funcionar, o organismo como um todo funcionar. É como um relógio, não adianta eu pensar só numa peça da engrenagem do relógio, eu tenho que pensar no conjunto todo, que é o conjunto que vai fazer esse sistema ser eficiente. Eu recebo pacientes com diagnóstico de câncer e que eventualmente já estão fazendo tratamento de uma forma química. Nesses casos, como eu falei, eu costumo associar um suporte nutricional para que essa medicação possa agir, e isso certamente pode potencializar positivamente essa resposta terapêutica. Na verdade, nós temos que somar esforços para que isso traga o resultado desejado do paciente, e o nosso objetivo como médico é exatamente esse, é ir atrás dessa solução, dando uma melhor condição o mais rápido possível para essa pessoa.
A vitamina C pode ser usada como uma abordagem coadjuvante de qualquer patologia, especialmente do câncer, porque vai estar indiretamente estimulando o sistema imunológico. Se melhora o sistema imunológico, melhora a sua defesa natural frente a um agressor, como no caso, uma célula cancerosa. 60 milhões de anos atrás, na época glacial, houve uma desnaturação e nós passamos a não termos mais um gene que produz a vitamina C. Todos os mamíferos produzem a vitamina C e nós perdemos essa capacidade. Só que, na época primitiva, digamos assim, o homem tinha uma alimentação mais rica em alimentos que continham a vitamina C. E no mundo moderno nós não temos essa alimentação, os solos estão espoliados, primeiro ponto. Segundo, certos alimentos que têm vitamina C, como consequência, vão estar deficientes, e com isso nós passamos a não termos um nível adequado dessa vitamina. Isso também se reflete em outros nutrientes. E isso nos predispõe a mais doenças. Hoje, a suplementação de vitamina C é um nível baixo, entre 60 e 95 miligramas dia. Isso aí é condições, nível para se evitar escorbuto, que é a deficiência séria de vitamina C, com sangramento, com problema sério, que dizimou muitos navegantes no passado, a história mostra isso. Então, simplesmente, numa dosagem mais baixa, ela vai fazer o mínimo, evitando doenças. Só que nós temos que entender que nós precisamos dessa vitamina em dosagens mais importantes para usar como proteção anti-inflamatória, antioxidante, estimulante imunológico. E para isso, frente à tamanha agressão que nós convivemos no mundo moderno, são campos eletromagnéticos, além do erro alimentar, além de pesticida, herbicida, além de excesso de metais tóxicos, uma série de agressores que nós estamos convivendo, que se aumentarmos os agressores, nós precisamos aumentar também a nossa defesa antioxidante para fazer frente a isso. Então, nós precisamos de uma dosagem maior de vitamina C, na hora do desespero, aumentando esse consumo de vitamina C, que tem sentido. Eu uso a vitamina C nos pacientes que têm risco de câncer e para todos os pacientes. O próprio professor Linus Pauling usou muito tempo altíssimas doses de vitamina C, porque ele também teve câncer, e ele usou essa vitamina na sua estratégia preventiva. Eu tive a possibilidade de conviver com o professor Linus Pauling, que foi o único homem laureado 2 vezes prêmio Nobel, quase 3 vezes, e eu acabei tendo a possibilidade de ficar um tempo em Palo Alto, no Instituto Linus Pauling, acompanhando o seu trabalho, suas pesquisas, pelo fato de eu ter tido contato, ter trabalhado com alguns médicos lá, que eram próximos, e conviver em congresso, nós acabamos criando um vínculo, e isso me abriu portas lá. Realmente, o trabalho de pesquisa seríssimo, muito, assim, ponta, e tudo que às vezes é muito ponta, deixa um pouco dúvidas, choca um pouco, porque é muito inovador. E essa luta dele em relação à vitamina C é importantíssima, porque, apesar de uma certa resistência, hoje é inquestionável a importância da vitamina C no estímulo da imunidade, nas nossas condições de saúde, porque nós não produzimos vitamina C, nós precisamos estar tendo uma quantidade mais significativa. Eu acho ela importantíssima. Por quê? Porque está mexendo na sua imunidade. Nós temos que melhorar a imunidade para poder associar, eventualmente, certos tratamentos que eles possam fazer efeito. Nós temos que dar um organismo em condições de receber qualquer abordagem terapêutica, cirúrgica ou química que possa realmente somar e vir a trazer um resultado. Porque se o organismo não tem estrutura básica para receber, fica complicado, nós vamos estar muito em desvantagem. Não só a vitamina C, mas outros elementos nutricionais, eles vão ajudar melhorando a função da quimioterapia ou de qualquer outro tratamento que tenha sido orientado pelo oncologista, digamos assim, mas ele vai dar condições para que não se crie outras situações adversas que possam comprometer o tratamento terapêutico preconizado, dando um suporte melhor para que não desenvolva efeitos
indesejáveis à medicação inicial, ou seja, é algo que vem somando e protegendo e dando as melhores condições possíveis à célula, para que a célula possa realmente se virar adequadamente. Quando eu digo virar, se reagir adequadamente a essa situação de estresse, estresse oxidativo, essa agressão toda. Se eu uso uma estratégia antioxidante, onde eu tenho essa vitamina C como um dos elementos bem importantes, eu posso diminuir a exacerbação, a agressão do problema da doença, fazendo com que a própria medicação associada, principal, possa ter um efeito mais rápido e mais eficiente. O diagnóstico do meu pai foram 2 etapas. O primeiro médico falou em rádio, falou em cirurgia, minha mãe falou, não, eu vou ouvir 3 opiniões. Foi no segundo, também, não, a gente precisa, realmente, eu concordo, deu o mesmo tratamento na época, que eu nem me lembro os detalhes, mas envolvia rádio, envolvia algum tipo de intervenção cirúrgica. E no terceiro médico, embora medicina clássica, não era medicina integrativa, falou, não, se fosse meu pai, não operava. Falou, prepara teu amigo pro pior aí, que o pai dele, vamos ter que, em outras palavras, dar uma boa morte pro pai dele, porque vai ter que morrer bem. Prolongar quanto mais a vida dele, entrar com a rádio, é um caso que provavelmente está com metástase óssea, nem lembro se usaram a palavra provavelmente, quase que afirmaram. E eu falei, pronto, agora vamos falar que eu matei meu pai, né? Aí esse médico falou, olha, eu acho que você deve passar com um oncologista. Visitamos um oncologista acima de qualquer suspeita, idôneo, pessoa boa, já tratou pessoas da família de maneira muito boa, muito competente, cirurgião bom. Olhou o PSA, falou, isso aqui é muito sério. A gente tem que descobrir o tipo de câncer que ele tem. Porque que ele tem câncer, em outras palavras, é certeza. Então tem que biopsiar para ver que tipo de tratamento nós vamos aplicar. Químico. Cirurgia nós não vamos mexer não, por causa da idade dele. Ele virou para o médico e falou assim, doutor, eu já vivi bastante, né? Ele já estava com 81, 82 anos. Mas se desse para viver um pouco mais, eu gostaria, porque eu estou forte ainda, dá para trabalhar, tudo, né? Mas meio que conformado, achando que tinha alguma coisa muito séria. Aí eu procurei um médico da medicina integrativa, um cara muito bom de cabeça, ele e a esposa são médicos bons, mas também se assustou com o PSA. Eu já tinha traçado um plano. Ele entrou numa dieta cetogênica. Eu estava dando MMS, eu estava dando LDN, eu estava dando ácido alfa-limpóico com enzima Q10. Eu cortei todo o açúcar dele, né? Melhorei a qualidade da água, uma água com pH alto, que eu acho que isso tem lógica. Nós paramos de alimentar o câncer dele. É a água, trocar uma água que bebe, deixar de beber um refrigerante, mudar o sal, entrar com coisas naturais, curcuma, né, o açafrão, mudar a dieta de maneira simples, né? Não vai morrer de fome, vai comer bem, aprender a comer. Sair hoje eu costumo falar assim, saia de tudo que tem rótulo, tudo que tem código de barra, corra, né? Procura alimentos primários e isso ajuda muito, né? E aí ele fez o PET scan, não deu nada. Ficou todo mundo assim, cadê? Aí eu remei contra a maré para salvar meu pai, né? E vi que hoje ele pode trabalhar de maneira constante, né? Ele não trabalha como um homem normal de 85 anos, ele trabalha intensamente, ele trabalha todo dia, ele sai cedo e volta tarde para casa. Eu vejo ele com saúde hoje, trabalhando, né? Dirigindo o caminhão, dirigindo a empresa dele com 85 anos, fazendo cálculos de cabeça. Uma pessoa, um comerciante normal, como um homem de 45, de 50 anos faz hoje, dirige, ele está com 85 anos fazendo, né? Com uma vida normal, menos idoso possível. A mensagem ou aquilo que eu queria deixar um depoimento aqui é que famílias que têm problema com PSA hoje, que às vezes estão entrando na casa e vendo o pai como algo condenado ali por causa de um simples exame de PSA,
Não se assustem tanto. Pode não ser assim. Como você tem visto ao longo de todos os episódios do documentário A Verdade sobre o Câncer, existem alimentos, terapias, suplementos, óleos essenciais e plantas medicinais que poderiam sim ajudá-lo na prevenção e no combate do câncer. E acredito que é seu direito conhecer a todas essas soluções naturais. É por isso que a Jolivie aceitou embarcar nessa missão de levar até você opções terapêuticas que podem transformar o seu destino e da sua família. Agora quero saber de você. Está gostando do que tem visto até agora? Acha que as informações que você viu estão mudando a sua vida? Sente-se mais preparado para enfrentar um diagnóstico? Se sim, peço que considere se juntar ao nosso movimento e garanta hoje o seu acesso vitalício a todo o conteúdo de A Verdade sobre o Câncer. Se você aceitar o meu convite, antes de terça-feira, 30 de junho, iremos presenteá-lo com 9 bônus especiais. Ao dizer sim, você terá acesso hoje ao passo a passo dos protocolos utilizados para tratar pacientes, a 30 horas de entrevistas em vídeos, a transcrição das 30 horas de entrevistas, a um exemplar físico gratuito de A Verdade sobre o Câncer, aos 5 protocolos com ações práticas, ao livro digital com receitas anti-câncer, a 4 encontros presenciais com 4 especialistas diferentes, a 4 webinários online com 4 especialistas diferentes e a nossa comunidade online fechada no Facebook. Reunimos tudo o que de melhor poderíamos oferecer a você neste momento. Para explicar todos os detalhes dessa oferta limitada, o valor, os 9 bônus e a sua garantia vitalícia, eu escrevi uma carta para você, uma carta convite. Basta clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo ou no menu da página aqui em cima para ler a sua carta. Muito obrigada novamente pela sua atenção. Convido você a assistir agora as entrevistas do Daniel Forjaz, da doutora Carolina Nossetti, da Mayra Jardim, do Dr. Rondó e do Dr. Carlos Chilichka. O 6º e último episódio de A Verdade sobre o Câncer já vai para o ar amanhã. Você não vai querer perdê-lo, né? Até breve!